Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, uma modalidade que veio para ficar, mesmo com o retorno dos cultos e das escolas dominicais presenciais, ainda vai permanecer essa modalidade online para que chegue a cada vez a mais pessoas, como tem chegado e tem sido muito bom, inclusive o feedback que nós temos recebido dessas aulas. É sempre bom ouvir pessoas que estão acompanhando a gente, aprendendo e também compartilhando. Às vezes elas trocam ideias e isso é bem legal. Continue orando por esse ministério, orando pela minha vida, orando pela nossa igreja, para que Deus continue usando a nossa igreja e a mim, né, o meu ministério, como instrumento para abençoar outras vidas. Essa aula tem a continuidade de uma aula por tema que nós estamos trabalhando, que é sobre o sermão profético de Jesus Cristo, baseado em Marcos capítulo 13. Esse mesmo sermão profético, ele tem também a sua versão em Mateus, tem em Lucas, e então nós estamos fazendo esse estudo para ter um entendimento melhor sobre a questão do final dos tempos, sobre a vinda de Jesus Cristo, numa temporalidade onde muitas pessoas têm dito muitas coisas, uma diferente das outras, e isso gera muita confusão agora por conta da pandemia. Nós temos ouvido muita coisa, visto muita coisa nas redes sociais que não vai muito na linha daquilo que Jesus disse no seu sermão profético. Então, em vez de nós nos assustarmos, e principalmente para que nós não sejamos enganados, como ele várias vezes alerta nesse sermão, então nós precisamos estudar a palavra de Deus, olhar atentamente para o que ele disse e nos guiar somente pelo que ele disse. Então é uma continuidade essa aula de hoje. Se você está assistindo pela primeira vez essa aula, ela faz parte de uma série, então volte para aulas anteriores para que você possa acompanhar desde Nós começamos a abordar Marcos 13 desde o primeiro versículo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento. Nós vamos fazer a explanação desse estudo pautada em Marcos 13 a partir do versículo 24. Então, se você não nos acompanhou na lição anterior, eu recomendo que volte nas lições anteriores. Tem muita coisa muito importante que Jesus disse que nós temos que estar atento para poder chegar nesse momento e entender de fato melhor em que ponto Jesus está do seu sermão profético, e principalmente nesse tema que é um dos temas mais debatido, mais discutido e mais esperado, que é a respeito da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Outra coisa que é necessário eu explicar para quem está assistindo pela primeira vez é que a abordagem, a leitura que eu faço desse sermão profético de Jesus é à luz da teologia que a nossa igreja segue. A nossa igreja faz parte do ramo de igrejas presbiterianas reformadas. Então a interpretação que nós temos desses textos é baseada na luz do que os nossos teólogos, ao longo do tempo, vêm abordando, discutindo e explanando sobre isso. E a tradição reformada ela tem uma das características dela de ela também seguir grandes autores do passado. Não é só com Calvino, com Lutero que começa a teologia reformada. Ela tem a sua semente e a sua base na patrística também, e principalmente nos textos das Sagradas Escrituras, como Paulo, por exemplo. Então, esse é o viés de leitura, para que você fique bem claro o que nós estamos seguindo aqui. Então, sem delongas, vamos começar com a leitura do texto, para que a gente possa começar a abordar esse assunto tão importante, que é a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda e o arrebatamento. Então, Marcos 13, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até as extremidades do céu. Então essa
Esses 4 versículos é a base para a nossa reflexão de hoje, mas claro, nós vamos catar, né, textos também de outros lugares das Escrituras para ficar mais claro aquilo que Jesus está dizendo aqui. Mas antes, vamos orar, vamos pedir de Deus a graça dele e que ele esteja iluminando a nossa mente, nosso coração, e a sua unção nos ensine a respeito de tudo, como João dizia na sua epístola, lá em 1 João capítulo 2, né? Então vamos ler, vamos orar ao Senhor. Pai querido, agora que nós, ó Deus, mais uma vez nos reunimos, Senhor, virtualmente, através do recurso online, para estudarmos a Tua Palavra, esse Espírito, ó Deus, de sabedoria, de entendimento que Tu tem, a Tua presença, Senhor, ela não depende, Senhor, de espaços físicos, porque Tu és onipresente, tu estás em todos os lugares. E ao estar em todos os lugares, ó Deus, Tu pode estar, Senhor, na casa de cada um nessa hora, nesse momento, Senhor, ensinando a cada um as Tuas Sagradas Escrituras e fazendo que cada leitura, cada proposição feita aqui, Senhor, o Espírito dê um entendimento aos meus irmãos. Então também te peço, Deus, que Tu me ajude, me auxilie e ajude meus irmãos a compreendermos as Tuas Sagradas Escrituras e haja aprendizado, para que uma vez aprendendo, Senhor, as Tuas verdades, nós não venhamos a cair nos erros a qual Jesus tanto alertou aos discípulos, apóstolos, a toda a igreja, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, a luz que Ele traz, clareando o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar a falar sobre esse tema importante da segunda vinda aí, do arrebatamento. Primeiro dizendo que Jesus, ele faz uma coisa muito importante, e eu já abordei um pouquinho sobre isso no início dessa série, é que Jesus, ele inaugura o reino de Deus na sua vinda. Ao analisarmos as Escrituras, especialmente o ministério do próprio Jesus nos Evangelhos, a gente observa que o ensino de Jesus, a mensagem principal de Jesus era o reino de Deus. Se você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 13, você observa ali que todas as parábolas ali é uma referência ao reino de Deus. E Jesus, ao ensinar sobre o reino de Deus, ele vai dizer alguma coisa muito importante. Ele vai dizer, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, o seguinte. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Veja só o que Jesus está dizendo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Isso quando ele inicia o ministério dele, a primeira mensagem do seu ministério é essa. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Cumprido no sentido daquelas profecias que falavam a respeito dele. Então se cumpriu nele todas as promessas, todas as profecias relacionadas ao Messias, está se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o tempo está cumprido e ele fala, o reino de Deus está próximo. Só que mais para frente, Jesus vai falar outra coisa interessante. Por exemplo, lá em Mateus 12, versículo 28, ele diz assim, é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus, antes, no início do ministério, ele dizia, o reino de Deus está próximo. E agora ele diz, é chegado o reino de Deus sobre vós. Em outro momento, Jesus vai dizer que o reino de Deus não está aqui e não está acolá. Ele está dentro de vós. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos, na nossa teologia reformada, que Jesus ele inaugura o reino de Deus, e a teologia usa uma expressão para isso que é chamada de escatologia inaugurada. Escatom é uma expressão grega para falar desse tempo futuro, desse estudo do tempo futuro, não é? Então esse escatom, que é esse tempo prometido, é inaugurado por Jesus Cristo. O tempo do fim é inaugurado por Jesus Cristo. O que nós vamos estudar hoje sobre a segunda vinda é o final desse tempo que ele inaugurou. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Então, quando falamos da segunda vinda de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte, que na sua primeira vinda ele inaugura o tempo do reino de Deus, e quando ele vem na sua segunda vinda, que é a definitiva, ele põe fim o tempo dos seres humanos e inaugura uma nova temporalidade que será a eternidade.
Isso é uma coisa muito importante. E desde a da época que Jesus veio e inaugurou o reino de Deus, uma compreensão que nós precisamos ter é de que ele reina. Jesus, ele atualmente, desde ali da sua ascensão, né, quando ele sobe aos céus, ele está reinando, né, junto com Deus, ele está sentado à direita de Deus, compartilhando com Deus o trono. E ao compartilhar com Deus o trono, ele está reinando. Jesus reina já desde lá da sua morte e ressurreição. Lembra quando ele chega para os discípulos e diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus. Ele começa a reinar a partir dali. Paulo fala em Filipenses capítulo 2 também, que Jesus, por ter sido obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e o fez assentar acima de todos os tronos, potestades, aquelas coisas todas, para reinar. Então Jesus de fato reina. Então eu quero ler alguns textos para você para dar essa ênfase importante de que Jesus inaugurou o reino de Deus e ele é o Senhor que reina nesse reino desde lá da sua morte e ressurreição. Ele conquistou o reino através da morte e ressurreição. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o texto está dizendo que depois de Jesus ter feito a purificação dos pecados, que foi a morte, né, dele e ressurreição, então ele se assenta à direita da majestade nas alturas, para reinar. Mas ainda em Hebreus capítulo 12, vai falar e reforçar dizendo o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está à direita do trono de Deus. Quando está à direita do trono de Deus, quando está à direita da majestade, está co-reinando com Deus. É isso que Jesus está fazendo. Então, o reino foi inaugurado por Jesus, ele já está presente, o reino de Deus, ele não é um reino físico, ele é um reino espiritual. O Senhor reina na sua igreja através dos seus súditos, que somos cada um de nós, que temos a nossa fé nele e o obedecemos. Então ele reina a partir de nós e ele vai fazer com que essa presente era, ela tenha o ápice de um cumprimento de reinado para acabar com essa temporalidade com a sua segunda vinda, onde ele inaugura o reino de Deus, a eternidade, na verdade, porque o reino já está inaugurado, né? Ele inaugura a eternidade com a sua segunda vinda. E aí na eternidade vai acontecer isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 24 e 25, que diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ou seja, Jesus, se ele está reinando agora, quando vier o fim, na sua segunda vinda, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então Jesus está reinando e ele vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso é uma expressão para falar de que ele vai vencer todos os inimigos, tanto Satanás, demônios, quanto os poderosos do mundo que vão contra ele. Então, quando chegar no fim, ele vai entregar o reino ao Pai. Então, se o reino já começou, ele começa de forma velada e vai tomando corpo até a sua segunda vinda, onde, de fato, ele vai reinar completamente, colocando abaixo todos os inimigos. Essa forma velada de que o reino já está presente, mas ela está crescendo, até ela tornar-se totalmente completa na sua segunda vinda, foi registrada pelo próprio Jesus através de parábolas. Então, em Mateus 13, 33, ele diz o seguinte, ó: Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A parábola está falando aqui desse fermento que, quando você vai fazer tanto bolo quanto um pão, parece que ele some ali dentro. Você já não distingue mais o que é trigo
do que é fermento, vira uma coisa só. O fermento, ele é uma porção muito menor, ele está ali presente dentro dessa massa e ele vai fazendo com que aquilo vá levedando, aumentando. O reino dos céus, o reino de Deus, que é a mesma coisa, né? Não existe diferença de um para outro, ele veio de forma velada, está presente na igreja, o reino de Deus, através da obediência do seu povo, e aí ele vai crescendo, até chegar à sua segunda vinda, em que ele de fato vai reinar completamente, pondo fim a todos os inimigos, como já foi dito aqui, e iniciando a eternidade. Então, esse princípio era muito importante ensinar para que a gente vá entender outras coisas mais tarde. Jesus inaugurou o reino de Deus, ele está presente nesses 2000 anos de igreja, o reino de Deus, através do reinado de Jesus Cristo, e quando chegar no fim, Jesus ele vai pôr todos os inimigos debaixo de seus pés e vai entregar o reino ao Pai e inicia a eternidade. Então, nesse fim que Jesus vem, esse fim que Jesus vai começar a explicar é uma resposta à pergunta que os discípulos tinham feito. Por exemplo, os discípulos, tanto em Marcos, Mateus e Lucas, fazem a pergunta sobre três coisas. São três coisas que os discípulos perguntam. A primeira delas é: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. A primeira dúvida deles é quando essas coisas, né, essas coisas catastróficas que Jesus falou, começando a partir da destruição do templo, né? Outra coisa que eles perguntam de Jesus: que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? São essas três perguntas que os discípulos estão fazendo, né? Quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Então nós já falamos sobre as coisas do templo que Jesus falou, do sinal da sua segunda vinda. A gente já falou desses sinais em duas lições anteriores, né? Na terceira e quarta lição nós falamos sobre isso. E agora nós vamos falar sobre o dos tempos do fim. Jesus vai explicar. E sobre essa pergunta sobre o tempo do fim, quando é que será, os discípulos tinham muito interesse sobre isso. Todos temos interesse sobre isso porque a gente gosta de estar preparado para esse momento, né? Então, Jesus ele vai dizer várias vezes ao discípulo, tanto nos evangelhos quanto ele diz isso em Atos dos Apóstolos, que não cabe cada um de nós saber o tempo, a temporalidade desses eventos. Então, somente a gente tem que fazer a missão aqui na Terra. Então, Jesus ele vai dizer sobre o tempo do fim, mas ele não vai dar data. E tem pessoas que eu fico impressionado que têm a ousadia de colocar datas, se nem o próprio Senhor, aquele que sabe todas as coisas, deu data. Então, Jesus mesmo chega a dizer que nem o Filho do Homem sabe. E chega pessoas com uma certa pretensão, não é, de saber mais do que o próprio Filho de Deus, e colocam datas. Então já existiu vários profetas, pessoas aí, né, que dizia as datas. Mais recentemente, né, teve um grande pregador americano, ele é reconhecido mundialmente, eu prefiro não citar nomes, mas ele chegou a ter a ousadia de dizer que Jesus viria em tal data, quando ele estivesse fazendo uma cruzada e Jesus ia descer dos céus diretamente no lugar, lá no púlpito onde ele estava realizando a cruzada. Ele chegou à ousadia de dizer isso. O tempo que ele tinha dito que Jesus viria já terminou, já passou, nada disso aconteceu. É impressionante que as pessoas ainda estão seguindo esse líder, leem livros dele, né? É impressionante essas coisas. Mas nós temos que estar atento para a realidade de que o Senhor Jesus não colocou datas. O que ele coloca para nós é o seguinte, que existia certos sinais, e nós falamos nas duas lições anteriores sobre esses sinais, e um desses sinais, né, dois desses sinais mais importantes que nós falamos era a questão do anticristo e da grande tribulação. E uma vez que o anticristo e a grande tribulação são sinais muito evidentes de que a vinda do Senhor está próximo, aí Jesus inicia, agora essa parte falando sobre o final do tempo, dizendo assim que após a referida tribulação, né? Outras versões dizem que imediatamente após, ou seja, está acontecendo a grande tribulação, imediatamente ele vem. É isso que está dizendo, né? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá,
a lua não dará a sua claridade, as estrelas do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ele começa falando sobre isso. Logo após a grande tribulação, vai haver esse abalo cósmico. É interessante falar sobre essa questão aqui do versículo 24 e 25 sobre o abalo cósmico, porque na antiguidade, e principalmente nos textos sagrados antigos, como Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 17, fala da criação dos astros, né? E esses astros eles são regentes do tempo, dos dias e dos anos. Então, quando o Senhor faz o Sol, a Lua e as estrelas, esses astros, eles regem, eles gerenciam, né? E é o nosso referencial para contabilizar, né, os tempos, dias, meses, semanas e anos, né? E é interessante que Jesus está dizendo que aquilo que no céu parece ser inabalável vai ser abalado quando da sua vinda. Após a grande tribulação, logo após a grande tribulação, esses firmamentos todos vão sofrer esse abalo cósmico. E isso é interessante porque isso demonstra que a manifestação da vinda do Senhor, ela está vindo de uma forma julgadora e pondo fim à história. Porque se o Sol, a Lua e as estrelas representam, à luz das Sagradas Escrituras, aquilo que é o nosso referencial de tempo, quando esses astros se abalam, quando esses astros deixam de existir, como o Sol não dará a sua luz aqui, né? O Sol escurecerá e a Lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, né? Quando essas coisas acontecer, o que o texto está dizendo é que o próprio tempo, que é o referencial que a Bíblia está querendo usar, também vai estar no fim dela. É o final dos tempos mesmo, para inaugurar uma outra temporalidade. E eu vou fazer, no meio da semana, fiquem atentos que eu vou fazer um vídeo para explicar duas coisas importantes. Eu vou explicar sobre essa questão dos 3 termos gregos que falam sobre tempo e sobre o milênio, né? Então, quarta-feira, você fique atento que tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, eu vou estar postando um vídeo um pouco mais curto só para explicar sobre os 3 tempos, porque se eu falar isso agora, esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou falar sobre a questão dos 3 termos gregos que falam sobre o tempo e vou dizer do tempo que está findando e do tempo que está inaugurando. Por exemplo, o nosso tempo cronológico aqui vai estar acabando. Esse dos dias, meses e anos. E vai iniciar uma nova temporalidade com Jesus Cristo na eternidade, que é chamado de Aion. Esse é um novo tempo que Jesus vai inaugurar. Então é isso que está querendo dizer com esses astros todos sendo abalados, os poderes do céu sendo abalados, e isso também é um julgamento sobre toda a terra que está vindo. E aí então ele vai dizer, da sua segunda vinda, ele diz no versículo 26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e grande glória. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem algumas características, existem alguns modos nessa vida que é importante dizer. A vinda dele será uma vinda, né, pessoal, física e, obviamente, visível. Ele vem pessoalmente, de forma física e visível. E aí nós temos alguns textos que colaboram para essa compreensão. Isso é importante dizer porque alguns intérpretes, dado a demora da vinda de Jesus, chegaram a dizer há uns tempos atrás que Jesus já tinha vindo de uma forma velada, que Jesus já tinha vindo e tinha já, iniciado o reino e nós somos só as sobras, digamos assim, o mundo foi abandonado. Isso é um grande engano. Outro também é que fala sobre a questão do arrebatamento, de uma vinda misteriosa, invisível de Jesus, arrebataria a igreja, de forma invisível, ia durar aí durante 7 anos, e o mundo ia estar largado por si só, vivendo a grande tribulação, essas coisas. Isso não tem respaldo nesses textos que nós estamos lendo, e nenhum desses textos que nós estamos lendo tem respaldo sobre isso.
Então, de fato, a vinda de Jesus, que é a sua segunda vinda, o seu retorno, ele veio a primeira vez de forma visível, em carne, como João tanto faz questão de dizer, e ele virá uma segunda vez também em carne, visível, pessoalmente, né? Então isso é muito importante. E os textos que nós vamos ler colaboram para essa compreensão. O primeiro texto que eu vou ler diz o seguinte, baseado em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles e seus discípulos, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, eram anjos possivelmente, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês ouviram subir. Então Jesus, ele subiu pessoalmente, fisicamente e visivelmente diante dos olhos dos apóstolos. Esses homens aqui vestidos de branco estão dizendo que Jesus virá da mesma forma com que eles viram subir. Pessoalmente, fisicamente e visivelmente. Isso que ele está dizendo. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz o seguinte também. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Então Jesus não vem 3 vezes, Uma na primeira vinda, que ele já veio em carne, morreu por nós. Uma segunda que seria invisível para arrebatar a igreja. E uma terceira que seria definitiva. Não. O texto está dizendo, ele aparecerá uma segunda vez, somente, definitivamente, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Porque o Senhor vai salvar todos aqueles. Lembra dos eleitos que Jesus disse que se não fosse por causa dos eleitos, não seria abreviada a grande tribulação, mas por causa dos eleitos, ele abrevia a grande tribulação para salvar os seus eleitos. Então ele vem a segunda vez somente, para o seu povo e para pôr fim a todas as coisas. Ainda Paulo fala em Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, o seguinte: Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então vai ser uma manifestação. Tem 2 termos importantes para falar sobre essa vinda de Jesus, que é a parousia e epifania. Parousia era um termo grego usado para a chegada de um rei, quando um rei ia visitar uma cidade. Então essa ida, no caso que ele estava esperando era a vinda, A vinda desse rei era uma parousia. Nós estamos esperando a vinda do nosso rei, Senhor Jesus Cristo. Então é uma parousia. E essa parousia, essa vinda do Senhor, será em epifania. Epifania é um termo grego para falar de manifestação. Manifestação visível. Então é essa forma como o texto está dizendo. Nós aguardando a bendita esperança e a manifestação, a epifania da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Toda vez que apareceu o anjo do Senhor no Antigo Testamento, isso era uma epifania, era a manifestação da presença divina na terra. Então, essa vinda, confirmando com esses textos, ela é pessoal, é Jesus Cristo pessoalmente que vem, não vai mandar ninguém no lugar dele. E isso é importante porque vai vir os anticristos antes, Então, a gente não tem que seguir ninguém que se diga representante de Jesus, porque o próprio Jesus é que vem. Segundo, será de forma visível e será física essa vinda dele. Também essa vinda dele será de forma repentina. Marcos 13, 35 a 36 fala sobre isso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se há à tarde, se há à meia-noite, se há o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Vindo ele inesperadamente. Então será uma vinda repentina. E isso é importante
Porque, como nós vamos ver ainda nas próximas aulas, né, Jesus dá uma ênfase muito grande a essa questão de estarmos sempre preparados. Ele vai usar muitas figuras de linguagem para falar dessa preparação. E isso é importante porque a sua vinda será repentina, né? Mas ainda 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 também fala dessa vinda repentina quando diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então Jesus vem dessa forma repentina, mas também, como ele está dando ênfase aqui nesse texto de Marcos 13, a sua vinda será gloriosa e triunfal. Será uma vinda gloriosa e triunfal, né? A forma como Jesus vem é a forma como sempre os judeus estavam esperando desde aquela época, né? É o rei prometido vindo com toda a sua glória, né? Na primeira vinda ele veio, né, como a expressão que Paulo usa, ele veio em forma de humilhação. Na segunda vinda ele vem em glória e como vencedor. É essa forma como Jesus vem. Então, reforçando esse texto de Marcos, Mateus também, 24, 30, diz assim, né, que a vinda dele, ele vem numa carruagem, né, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, as nuvens é a sua carruagem, nessa vinda gloriosa que ele vem sobre as nuvens do céu e essas nuvens é uma carruagem para ele, né? Os anjos, na sua vinda, serão como seus guardas, onde diz assim: quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, 2 Tessalonicenses 1, 5, 7 e 8. Né? Então ele, quando se manifestar, ele vem com os anjos do seu poder em forma de... É como se vem um rei, né? Ele vem com todo o seu exército militar. Então Jesus vem com todo o seu exército celestial. Os arcanjos de Deus serão os arautos do Senhor Jesus nessa segunda vinda. Tá isso 1 Tessalonicenses 4,16 que diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus e descerá dos céus. Então, quando ele estiver vindo, os arcanjos serão seus arautos, vão de tocar a trombeta, né, anunciando essa grande vinda. Ainda, né, sobre essas questões de que acontece de vez em quando, né, não sei se vocês lembram, ou se viram pelo menos isso, há uns 2, 3 anos atrás, muito vídeo circulou na internet de vozes de trombetas nos céus de Israel e de outros lugares, né, e muitas pessoas já ficaram ali meio assustadas sobre essas coisas, né. É interessante porque o texto aqui está dizendo que quando for dada a ordem e a trombeta soar, descerá dos céus o Senhor. Né? Então, não houve essas trombetas, mas o Senhor não desceu. Né? E um detalhe de que na vinda do Senhor, quando ele estiver descendo, é que todo olho o verá. Não é? Eu estava falando sobre a questão da vinda dele ser visível. A Bíblia diz claramente que todo olho o verá. Né? Em todos os cantos da terra verão o Senhor. Possivelmente por conta também de uma transmissão mundial, né, digamos assim, né, feita pela internet, pela TV. Né? Eu lembro que há alguns anos atrás eu li um texto, um artigo, publicado numa revista, que quem estava dando entrevista, né, nessa revista era o Ted Turner. Não sei se você já ouviu falar dele. Ted Turner é o criador da CNN, né, o dono da CNN, que eu nem sei se está vivo, eu não pesquisei sobre isso, mas eu não sei se ele está vivo porque eu nunca mais ouvi falar dele. E o Ted Turner, na época que a CNN já tinha virado uma grande rede de noticiário americano, até mundial, ele chegou a dizer nessa entrevista que o maior prazer da vida dele, a maior realização da vida dele enquanto dono da CNN, era poder filmar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim que a CNN ia fazer o furo de reportagem, ia ser a primeira a mostrar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, essa é uma das formas que é possível também, de fato, Jesus, para que todo olho veja Jesus vindo, né, na sua grande glória. A gente não sabe como vai ser que todo olho verá, mas
tem uma indicação aí da transmissão mundial, né? Ainda também é importante dizer que nessa vinda de Jesus, os santos do Senhor, nós, cada um de nós, somos os seus séquitos, somos os seus súditos, seus servos, e também estaremos vindo com ele. 1 Tessalonicenses 3,13 diz o seguinte: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. A vinda do Senhor também vai ser com os santos, aqueles já mortos em Cristo, não os que estiverem vivos, não é na vinda dele, mas os que estiverem mortos em Cristo, porque nós vamos ver um texto ainda, né, de que antes de nós sermos transformados e ser arrebatados, primeiro os que morrerem em Cristo vão ser ressuscitados. É necessário primeiro que eles sejam ressuscitados para que aí sim nós sejamos transformados e arrebatados. Então a vinda do Senhor será nessas categorias que eu estou colocando aqui, né? Ela será uma vinda gloriosa, né? Ele vem nas nuvens como uma carruagem, anjos como guarda, arcanjos como arautos e os santos como seus séquitos e servidores e seguidores, né? Aí agora vamos dar uma ênfase sobre os acontecimentos da segunda vinda. Nós vamos ver 4 desdobramentos dessa segunda vinda, e o primeiro deles é a ressurreição. Jesus fala em João 6,39 o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está falando aqui que a vontade de Deus é que não só Jesus perca nenhum daqueles que o Pai elegeu e entregou a Jesus, mas que também o Senhor o ressuscite no último dia. Agora é importante a gente dizer que haverá 2 ressurreições. Haverá não. Existem 2 ressurreições. Uma delas já aconteceu. Aconteceu na própria morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele é a primícias da ressurreição. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, versículo 3, quando ele diz assim: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Né? E é interessante ele usar a expressão as primícias, porque quando Jesus ressuscita dos mortos, ele não ressuscita sozinho. E aqui existe um grande mistério. Na ressurreição de Jesus, todos nós ressuscitamos com ele, espiritualmente. Nosso corpo, ele não tinha falecido ainda, não é? Na ressurreição de Jesus, para que a gente ressuscitasse o corpo. O que Jesus faz é a ressurreição do espírito, porque é necessário que o espírito, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, venhamos juntamente com Cristo a ser ressuscitados. Isso é um mistério de Deus, né? O fato é que Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, não é? Se o salário do pecado é a morte, nós estávamos mortos. E aí, na ressurreição, ele nos ressuscita. Paulo fala sobre isso em Romanos 6, 3 e 4, que diz o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Isso espiritualmente falando. Nós fomos batizados juntamente com Cristo no corpo dele, né? E morremos com ele na cruz. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, a nossa ressurreição aconteceu juntamente de Cristo, mas essa ressurreição foi somente do Espírito, não do corpo, porque a gente não tinha nem nascido ainda nessa questão. Essa questão é muito interessante porque Paulo vai reforçar novamente isso lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Ele diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Paulo está dizendo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, a gente pertence ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Essa igreja espiritual, esse povo espiritual.
Mas tem outros textos. Vamos tentar entender isso com outros textos também. Em Efésios 2, quando eu disse para você, né, que Paulo fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas no versículo 5 e 6 ele diz o seguinte: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, na sua ressurreição. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja esse mistério do mundo espiritual. Paulo está dizendo que, estando nós mortos em transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e por isso, pela graça, nós somos salvos. Juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é um mistério profundo. Isso é de uma ordem espiritual. E o Senhor fez a nossa ressurreição juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Mais um texto para reforçar. Colossenses 3, 1 a 13. Portanto, se vocês foram ressuscitados, olha só. Portanto, se vocês foram ressuscitados, está dizendo aqui no passado, né? Porque o evento morte e ressurreição de Jesus já tinha acontecido quando Paulo escreve isso, né? Então, portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, espiritualmente, Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar em regiões celestiais e a nossa vida espiritual está oculta juntamente com Cristo. Olha que coisa misteriosa e também maravilhosa para a nossa compreensão. Mais um texto para reforçar essa questão dessa primeira ressurreição é Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, todos aqueles que morreram com Cristo, isso sucedeu pelo intermédio da fé. Foi a fé que nos fez participar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é tudo um mistério espiritual. Então, se a gente participou dessa primeira ressurreição, nós somos bem-aventurados. Porque sem essa ressurreição espiritual, não haverá ressurreição do corpo no final dos tempos. Por isso que ele está dizendo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Tem poder a primeira morte, que é a morte do corpo. Mas aqueles que ressuscitaram com Cristo na primeira ressurreição, que é espiritual, não morrem a segunda morte, que é espiritual também. Porque a segunda morte, que é a condenação de todos os que estão em pecados, e também de Satanás, essa será a definitiva segunda morte. É a segunda morte. A primeira é a morte do corpo e a segunda é a morte da alma, né? Ou espiritual, que é o termo que nós estamos usando. Então essa primeira ressurreição ela já aconteceu com Cristo. Isso é muito importante eu ter explicado isso, porque aí sim, no evento de Jesus Cristo, quando ele vier nessa segunda vinda definitiva, haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo daqueles que tiveram a morte física dos seus corpos. Né? Então, essa segunda ressurreição acontecerá na vinda de Jesus. Paulo reforça isso em 1 Coríntios 15, versículo 23 e 24, que diz assim, ó, cada um, porém, na sua ordem, como eu expliquei, né? Cristo, as primícias. Ele falou no plural aqui porque é Cristo e mais todos aqueles que estão inseridos nele pela fé. Depois, né, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando ele vier novamente, vai ressuscitar os que são de Cristo na sua vinda. Aqueles que morreram em carne, morreram fisicamente. E então virá o fim. Quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Né? Então, nessa segunda vinda definitiva, vai haver essa ressurreição dos que estão em Cristo, aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Ainda João 5, 28 e 29, Jesus fala o seguinte: porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. A voz dele, no caso aqui, é do Filho do Homem, né? Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida,
Ou seja, aqueles que morreram em Cristo para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, na vinda de Jesus Cristo, né, vai ressuscitar todos que estão em Cristo para a vida eterna. Mas também nessa segunda vinda vai ressuscitar todas as outras pessoas que morreram sem Cristo também. Para quê? Para juízo eterno. E aqui vai se cumprir nesse momento, né, nessa ressurreição dos que não estão em Cristo, não tiveram fé nele, vai acontecer o juízo final do grande trono branco registrado em Apocalipse, né, que é o julgamento final para todas as pessoas que não estão em Cristo, não tiveram fé nele. Então essa é o primeiro evento, a primeira consequência que se desenrola com a vinda do Senhor. A segunda coisa que acontece nessa vinda do Senhor, e aqui é o que é mais esperado da igreja, é o arrebatamento e glorificação dos santos. São duas coisas junto, arrebatamento e glorificação. João 14, 1-3, Jesus diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então o Senhor, na sua vinda, ele vai cumprir essa promessa aqui e levar o povo para estar com ele e esteja onde ele estiver, nesse lugar que ele está preparando para todos nós, os salvos nele, né? Então é uma promessa que ele está fazendo. Mais para frente, Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51 e 52 o seguinte: eis que eu digo um mistério. Né? De tantos mistérios que Paulo já disse, eu citei aqui, ele vai citar mais um mistério. Diz assim: nem todos dormiremos. Né? Vai ter aqueles que vão estar mortos, esses que estão mortos em Cristo Jesus. A Bíblia usa a expressão de que eles estão dormindo. Né? É uma expressão bíblica para se referir a essa morte, a esse estado intermediário. Né? Mas ele está dizendo aqui no mistério o seguinte: que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Lembra que os arcanjos vão soar a trombeta na vinda de Jesus? Então, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, né, nós seremos transformados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação é a glorificação. Isso vai acontecer quando Jesus vier. A nossa subida já acontecerá com essa transformação, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, onde ele diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. A gente não vai preceder os que estão mortos em Cristo. Né? Primeiro eles vão ressuscitar. Aí eles ressuscitam primeiro e nós, na sequência, é que vamos ser transformados. Então, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Né? Quando eu for falar na quarta-feira, no videozinho que eu vou fazer sobre o milênio, eu vou explicar dessa questão. Né? Porque existem algumas coisas que as pessoas dizem errado por aí. E o interessante é o seguinte: é que aquilo que eu vou explicar quarta-feira sobre o milênio, tem algumas pessoas que creem, a maioria das igrejas, elas creem no milênio de uma forma errada, segundo a nossa teologia, né? É claro, é importante dizer isso, né? E ainda é por isso que esse videozinho da quarta-feira é importante você dar uma olhada nele, para você compreender. Mas
para o momento aqui, né, é importante ressaltar essa última parte aqui que Paulo está dizendo no versículo 17. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Certo? Então esse é o segundo evento a desenrolar-se na segunda vinda de Jesus, né, que é o arrebatamento juntamente com uma glorificação dos santos. Houve primeiro a ressurreição, o segundo arrebatamento com a glorificação, e o terceiro desenrolar da vinda do Senhor é o julgamento das nações. Né? Um julgamento que acontecerá de forma definitiva. Nós vemos registrado isso de forma muito clara em Mateus 25, do 31 ao 41, onde diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita é as ovelhas, à esquerda os cabritos, né? As que estão à direita, que é as ovelhas, dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. É isso que Jesus vai dizer, né, a respeito das ovelhas nesse momento que ele vai julgar, né? Está julgando todas as nações. Aí mais para frente, né, ele fala algumas coisas sobre o que ele vai dizer para essas ovelhas, né, esses que estão à direita dele. Mas aí já mais no final ele vai dizer então o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então esse aqui é um grande evento de julgamento que está acontecendo. E aí tem vários textos apocalípticos no Antigo Testamento e o próprio Apocalipse, né, de João no Novo Testamento, que aborda essa questão desses julgamentos acontecendo. Nós não vamos ter tempo aqui de abordar isso, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, né? Mas vale a pena você entender que esse é um desenrolar da sua segunda vinda, o julgamento das nações. Depois, né, da ressurreição, depois de estar arrebatando a igreja, então ele está julgando, vai julgar as nações. E aí tem mais um texto de Paulo, né? 2 Tessalonicenses 1, 4 a 9, Paulo vai dizer sobre isso. Ele fala: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então Paulo está dando um consolo para a igreja tessalônica, que todos aqueles que sofrem perseguições e tribulações por conta da fé, torna eles cada vez dignos, né? Cada vez mais dignos do reino de Deus. Aí ele continua: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio justamente conosco. Então Paulo está dizendo aqui que o Senhor vai dar tribulação para aqueles que atribulam, né? Se o mundo atribula a igreja, o mundo vai ser atribulado por Deus. É isso que está dizendo aqui, né? E a igreja, né, alívio justamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Lembra que a expressão fogo é usada por João, né, o Batista, como uma espécie de julgamento, né? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então Paulo está dizendo na Tessalonicenses isso, que aqueles que atribulam o povo de Deus serão atribulados na vinda do Senhor Jesus Cristo, vão sofrer a vingança de Deus, a penalidade com destruição eterna e banidos completamente da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que o texto está dizendo. E o último desenrolar, o último acontecimento da vinda do Senhor
é a restauração, né, de todas as coisas. Um novo céus e uma nova terra será estabelecida, né? Como eu falei lá no começo desse estudo, né, o Senhor porá fim a esta era cronológica e introduzirá uma era vindoura, que é o Aion, a eternidade, que eu vou explicar também no pequeno vídeo da quarta-feira, né? Mas sobre essa restauração dos novos céus e nova terra, nós temos um texto maravilhoso lá de Apocalipse, né, a partir do capítulo 20, 21, fala de forma maravilhosa sobre esse novo céu e nova terra, mas eu vou ler aqui somente o de Atos, capítulo 3, versículos 19 e 21, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro está pregando aqui, né, para várias pessoas, e ele está exortando que elas venham se arrepender para ser cancelado o pecado delas. E aí ele reforça: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Jesus foi designado uma primeira vez para refrigério e salvação das pessoas, mas ele também, né, virá até os tempos da sua restauração de todas as coisas. Então ele vai restaurar todas as coisas no final. Esse mundo que nós habitamos, ele foi amaldiçoado com o pecado de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, fala do pecado de Adão e Eva. Aí quando Deus vai julgar, né, os seres humanos, julga também a terra. Ele julga Adão, né, dizendo: olha, do suor do teu rosto tu vai comer o teu pão, né? A mulher, ela vai dar à luz em dor de parto, e a terra será amaldiçoada, produzindo cardos e abrolhos, né? Expressão em algumas traduções. A terra também está amaldiçoada. Paulo fala sobre isso também em Romanos 8, né? De que a terra está debaixo dessa maldição, está... Inclusive, até a criação, ele usa essa expressão, ela está em expectativa da sua própria redenção, da sua própria restauração. E Pedro fala na sua epístola de que esses céus, essa terra que agora existe, eles vão se pôr fim pelo fogo e virá um novo céus e uma nova terra. Isso acontecerá com a vinda de Jesus, porque é nessa segunda vinda, que será definitiva, ele vai pôr a termo, né, dar fim a todo sofrimento, toda maldade no mundo, julgando todas as coisas, restaurando, né, transformando todos os salvos, dando aos salvos tudo aquilo que é prometido no Apocalipse, né, uma pedra nova, branca, né, com um novo nome, vestiduras brancas, galardões, e vai dar tudo isso aos salvos, na sua segunda vinda, vão gozar das bodas do Cordeiro, vão desfrutar a eternidade, e o mundo será também transformado, novo céu, nova terra, para que a eternidade seja uma eternidade maravilhosa. Essa nova criação é tão exemplar, tão maravilhosa, tão singular, tão diferente da que agora existe, que Paulo, reforçando um texto profético, diz o seguinte, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, né, ao entendimento do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, coisas maravilhosas. Se Deus, na sua sabedoria, criou esse mundo maravilhoso da forma como criou, a qual nós estamos estragando, né? Mas o mundo que nós habitamos é um mundo lindo, maravilhoso. Para quem tem a oportunidade de viajar e conhecer as belezas da natureza ao redor do mundo, sabe que esse mundo é maravilhoso, é extraordinário. Se não fosse nós e a maldição que existiu sobre toda a criação, né, a gente só ia usufruir coisas maravilhosas da terra. E essa beleza toda que ele criou ainda não se comparará com o que ele está preparando de novos céus e nova terra. E é esse novo céu e nova terra que nós tanto o aguardamos. A oração do crente, desse crente que espera a segunda vinda do Senhor, que aguarda ser arrebatado para encontrar-se com o nosso maravilhoso Senhor nos ares, esse crente tem que orar diariamente
e não pode faltar nos nossos lábios a oração Maranata. Maranata é ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração que nós temos que fazer diariamente, porque tem que nós como cristãos nós temos que ansiar por essa segunda vinda. Tudo que a gente está vivendo de bom nesse mundo não se compara com o que o Senhor está preparando para nós. Eu digo isso assim porque apesar de que existe muito sofrimento nesse mundo, muita desgraça agora no tempo de pandemia, então é um momento muito difícil, mas tem pessoas que estão ludibriadas, estão enganadas por esse mundo, elas sentem prazer em viver nessa terra e usufruir das riquezas materiais mesmo. E acaba que todas essas coisas se perdem. O Senhor quer que nós ansiemos por uma coisa maior, por um prêmio maior, por coisas melhores. Paulo fala sobre isso, né? De que ele deixava que as coisas que para trás ficava de foco e andando para as coisas para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para as coisas do alto, né? Então, essa questão que Paulo fala, ela tem que ansiar o nosso coração. Nós temos que desejar a segunda vinda. Nós temos que ansiar por esse mistério que é o arrebatamento, né? E aqueles que morreram em Cristo pelo mistério da ressurreição com o Senhor, né? Temos que ansiar por isso, orar por isso, desejar isso diariamente. Amém, queridos? Então, na quarta-feira, fique de olho, eu vou estar postando o videozinho, a partir das 7 horas da noite, eu vou postar esse vídeo na quarta-feira. É um vídeo pequeno só para explicar sobre a questão do tempo, né, o que o Novo Testamento explica sobre o tempo e sobre o milênio, né, para você entender melhor algumas coisas. Vai ficar mais fácil de entender algumas coisas. Mas no próximo domingo, continua ainda essa série de estudos, onde nós vamos falar sobre o alerta que Jesus dá para os seus discípulos, que é um alerta para toda a igreja. Tá certo? Então até a próxima aula e tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.